Bom fim de semana a todos e todas. Hoje eu quero dar continuidade a meus vídeos sobre o tempo. Mas hoje eu quero falar do passado. E quero falar uma coisa específica do passado que eu tenho lembrado e que me dá muito prazer. Vamos falar de coisa boa, né? Ou dos prazeres que a gente tem ao recordar as coisas boas. E uma das coisas boas que teve na minha vida foi o cinema na infância e na adolescência, que foi em Divinópolis. Nós tínhamos o Cine Popular. E o Cine Popular era o cinema da molecada. Era o cinema que passava a sessão das 8 na sexta-feira, e essa nós não podíamos perder. Toda a molecada, não sei se da cidade, mas pelo menos do meu bairro. A cidade tinha poucos bairros, né? A cidade era pequena na época. Ia no Cine Popular, a sexta-feira, às 8 horas da noite. Era a vida social da molecada. Lá a gente chegava mais cedo para trocar figurinhas, né? Negociar os ingressos do cinema. Às vezes roubava o ingresso do cinema, a molecada era fogo, né? Se bobeava, batia a mão, você pegava o ingresso e saía correndo, né? Tinha discussão, briga, etc e tal. E depois entrava todo mundo e era aquela bagunça do cinema. O cinema, para mim, hoje, eu vejo ele na minha memória como um cinema enorme, um galpão enorme de cimento, sim? Onde as cadeiras de trás ficavam mais elevadas e descia, e no fundo a tela grande, para mim uma tela gigantesca. Hoje seria pequena se eu fosse ver, mas na época, para mim e na minha memória, era um espaço enorme. E as cadeiras pretas, sim, de madeira, não sei como é que nós aguentávamos 2 horas naquelas cadeiras pretas. Era uma cadeira preta de madeira que dobrava, fileiras completas, né? E não tinha nada, nenhuma decoração no cinema, não tinha esse negócio de tapete, nem nada, né? E se tivesse, coitado, o tapete seria destruído pelaquela molecada toda. E a molecada corria, brincava de pique, nossa, era uma coisa assim. Hoje seria infernal, né? Até seria interessante ver isso. Mas era a vida social, né? Então a gente chegava bem mais cedo do começo do filme, e uma meia hora antes tinha a nossa vida social lá. E quando começava o filme, aí era uma gritaria, começava a aparecer o Leão da Metro, né? E a gente, todo mundo gritava, aplaudia, né? Ou tinha o Paramount, né? Ou várias dessas apresentações de cinema eram uma beleza. Tinha música também, porque antes de começar tinha uma música especial. Eu lembro que no Cine Popular acho que era Folhas Verdes. Tinha normalmente um trailerzinho de alguns filmes, né? E depois às vezes passava um pequeno curta. Não lembro bem os curtas, né? Depois tinha um filme principal, sim? E no final tinha o seriado. Nos filmes principais, normalmente era o pessoal da época, né? Eram filmes de Bang Bang, né? Ou a gente falava do faroeste antes, e toda a molecada imitava, né? Sim. O faroeste tinha filme do Rin Tin Tin, tinha filme do Roy Rogers e vários outros que eu não lembro mais. E normalmente esse filme era os mocinhos, né, americanos, para salvar as meninas, as mocinhas, que eram raptadas pelos índios ou por mexicanos, né? E tinha um tiroteio, né, violência, assim, mas era uma violência, ela neutralizava a violência real. Na realidade eles mostravam uma violência muito feia da realidade, que era a morte dos índios, né? Mas mostrava de uma maneira lúdica, não mostravam sangue. Além do mais, tinha muito filme, a maioria era preto e branco ainda na época. Naquela época estava começando o filme colorido nos cinemas, assim, né? E tinha muito tiroteio.
E também era a defesa da propriedade. O mocinho normalmente era muito bonitinho, cabelinho arrumadinho, a mocinha linda, né? Sim, e toda arrumadinha, toda engomadinha, vestido, normalmente saia rodada de anágua, era uma beleza, né? E terminava sempre um final feliz, o mocinho salvando a mocinha e eles indo casar, né? Não tinha cenas, não tinha nem cena de muito beijo explícito nos filmes, né? O que tinha era a morte dos índios, tiroteio e assassinato dos bandidos, mas era um duelo limpo que o mocinho sempre ganhava, né? E os mexicanos também, né? Incrível como a lavagem ideológica, né? E a gente foi formado nessa época, né? Quem eram os bandidos, quem eram os mocinhos, né? A atração especial era o seriado. E o seriado era obrigatório, porque a gente começava a assistir uma série e não podia parar. Então, sexta-feira a gente tinha de ir no cinema. Era a prioridade da molecada era ir no cinema sexta-feira por causa do seriado. E o castigo dos pais, pelo menos meu pai, né, tentou fazer várias vezes, mas ele se arrependia. Meu pai era muito boa gente, assim, né? Ele castigava, mas na última hora ele perdoava. O castigo dele era me proibir ir ver o seriado na sexta-feira. Então, quando tinha alguma coisa que acontecia durante a semana, eu aprontava alguma coisa, e eu quase não aprontava, né? Ele foi castigar. Então, nessa semana você não vai ver o seriado, você não vai no cinema sexta-feira. Ai, pai, mas o cinema é lá a única coisa que a gente faz. Não, você não vai no cinema na sexta-feira. E proibir. E era uma choradeira danada, né? Aí na última hora, faltava 10 minutos para as 8, às vezes até às 8 horas, ele falava, tá bem, vai, para de chorar, vai ver o seu filme já. E aí eu saía correndo para ver o filme. Não importava que chegasse atrasado na primeira sessão, porque o que eu queria mesmo ver era o seriado. E o seriado tinha, só para citar alguns, né? Rin Tin Tin, Superman, Zorro, tinha coisa do Tarzan também, Lanceiros de Bengala, Legião Estrangeira, tinha um Mala, Santo, tinha o Gin das Selvas, Mandrake, Gordo Magro. Não, Gordo Magro, Carlitos e os Três Patetas eram mais filmes curtas no começo, né? Bom, e tinha vários seriados também, né? Tinha Capitão Marvel, tinha de tudo, né? Nem lembro agora. Teria de pesquisar, não pesquisei nada, estou só pesquisando na minha caixinha de memórias, né? Mas era muito divertido. E era muito bom ver os seriados. E a gente ficava a semana inteira pensando o que ia acontecer. E o seriado normalmente acabava naquele momento que o mocinho ia morrer, né? Que a gente sabia que ele não ia morrer, na semana que vem ele escapava de alguma forma, né? Ele ia pular de um penhasco, ia ser jogado num penhasco e ia cair dentro de um rio, dependendo de quem que era o mocinho, né? Mas a gente sabia que ele não ia morrer, não podia matar o mocinho, que acabava, né? E o feriado ainda não estava no final, né? Mas a gente ficava a semana toda esperando que chegasse a outra semana para dar continuidade. No vídeo passado eu falei, sim, do conteúdo desses filmes. É incrível como nós conseguimos sobreviver ou como conseguimos criar uma geração que teve pelo menos pensamento diversificado, porque a lavagem cerebral desses filmes era muito, muito pesada. A gente não percebia essa lavagem cerebral. Para nós a vida era essa, né? A vida na época dos anos dourados era a vida norte-americana, o meio de vida norte-americana, a vida que era exportada para tudo, era a ambição da gente, era a visão que a gente tinha de querer viver isso. Família feliz, né? Tinha aquela família feliz, o final feliz, tudo era feliz assim no final, né? Inclusive começamos a estranhar depois da mudança da linguagem do cinema, né? Nos anos 60, que começou a vir um contraditório e ter uma linguagem menos pasteurizada, né? Mas sinto que foi a realidade.
E também graças um pouco ao meu pai, que tinha uma visão de cultura geral muito grande, tinha muitos livros e motivava a gente para conhecer muita coisa da história, né? Ver que o mundo não era só aquilo que mostravam para a gente, ou no mundo não era só aquela realidade local, né? Mas nessa realidade local nós somos formados de uma maneira bem encaixotada. Hoje eu sinto que a situação atual, onde ainda há uma predominância, ou melhor, uma sobrevivência de teorias retrógradas, fascistas, neofascistas, visão do ódio, foi devido a essa formação tão tendenciosa e falsa que a gente teve. Nas escolas nós não aprendíamos o contraditório. Nós aprendíamos uma visão idílica da construção do nosso país, da construção da América, sim, das guerras, da construção da vida da humanidade, da história da humanidade, né? A escravidão, nos livros de história e no processo de ensino que nós aprendemos, foi uma coisa até relativamente simples, né? Preconceito parece que não existia, sim? A questão dos índios e aí o extermínio dos índios era uma questão até louvável nos filmes, né? Sim? Não a realidade, a parte violenta da conquista, da dominação ocidental cristã, dos parâmetros, né? A Inquisição, tudo isso não existia, né? Na nossa história e na nossa vida também cultural, não existia muito não, né? Era um mundo de ilusão, forjado principalmente em Hollywood, né? E nas produções da Atlântida, né? Porque tinha aqui também no Brasil a questão dos filmes brasileiros, mas as chanchadas brasileiras, né? Sim, tinha Mazzaropi, Oscarito, Anquito, Zé Trindade, Grande Otelo, né? Tinha vários atores e atrizes também, né? Carmen Miranda, Emilinha Bárbara, Ângela Maria, Adercy Gonçalves. Esses filmes brasileiros eram até mais ingênuos, né? Eram mais uma imitação dos filmes musicais dos Estados Unidos, né? Era uma espécie de filme de uma felicidade total. Não se mostrava a realidade brasileira, se mostrava uma realidade talvez do Rio de Janeiro, São Paulo, ou uma realidade um pouquinho transfigurada também. A favela era até bonita também nessa época e nesses filmes. Pois é, foi essa a visão que eu tenho da formação cultural que a gente teve nas décadas de 50 e 60. Depois chegou a uma realidade mais conflitiva, mais questionável, mais, né, autêntica, de certa forma, com o rock, os Beatles, né, os protestos, a música popular, e o mundo foi se tornando um pouco mais complexo. Não continuou naquela visão do bem, sendo nós o bem, e o mal sendo eles, né? Os pobres, os índios, os negros, os mexicanos, os muçulmanos e todo o terceiro mundo, sei lá o que, né? E os europeus típicos. Não, tinha um mal também branco, eram os alemães. Os alemães também eram mal. Depois chegaram os russos também também ficaram mal, né? Bem, o mundo foi se complicar. Bom, isso vai ficar para outra vez. Muito obrigado.